A paz do Senhor, pastora Soninha do Rio de Janeiro. Vamos ler os capítulos 12 e 13 do livro de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-lhe, que és minha irmã, para que vá bem por sua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante do Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão por amor dela, e teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Por que disseste: é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher? Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus varões e a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinham. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que tinha dantes ali feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e dos pastores de gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Levantou logo os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro.
Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Às vezes, as riquezas separam as pessoas, né? Mas não separam os corações. Não separam os corações. Nós vimos que há uma promessa sobre Abrão, sobre os descendentes de Abrão, e Ló faz parte. Ló faz parte. Os descendentes de Abrão seriam abençoados. Em Abrão, Abrão seria um abençoador. Nós vivemos a promessa de Abrão. Deus mantém a promessa de Abrão sobre nós. Nós, como eleitos de Deus, que participamos hoje da descendência de Abrão. Deus tem promessas. As promessas de Deus não param, e não passam, e não acabam. Precisamos fazer como Abrão, invocar o nome do Senhor, adorar o Senhor, que os nossos corações sejam altares ao Senhor. Deus, eu coloco essas famílias em tuas mãos, ó Deus. Tome cada família, Deus, abençoa cada família, Deus, completa, Deus, a obra em cada lar, no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.